Bom, nós saímos desta morte para acompanhar o julgamento de uma outra morte, também de uma mulher assassinada pelo próprio marido e enterrada no quintal de casa. Deixa eu conversar aqui. O Bittar, rememora para as pessoas, neste caso, ele é réu confesso, o que a polícia tem de elementos para levar ao tribunal do júri? Paulo Gomes, ele confessou na delegacia na época que ele foi preso, mas quando ele chegou na frente da justiça, na audiência de instrução, ele ficou em silêncio. Mesmo assim, essa confissão dele foi levada a plenário lá no Fórum do Tribunal do Júri de Fazenda Rio Grande e ele não teve escapatória, digamos assim, Paulo Gomes. Só pra gente relembrar rapidinho, Ana Paula Proença, de apenas 27 anos, na época em que o crime aconteceu, ela morava em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. No dia 21 de dezembro de 2020, ela acaba desaparecendo. Ela, enfim, ele até então, né, o Adriano Meister, tinha falado até então que eles tinham discutido, ela tinha saído de casa. Mas a polícia conseguiu câmeras de segurança que mostraram que a Ana Paula nunca tinha saído dali, Paulo Gomes. E aí pede um mandado de prisão contra o Adriano. Ele é preso e confessa que o corpo da Ana Paula Proença estava enterrado nos fundos da residência. E ele foi, então, preso. Desde então ele está preso e ontem aconteceu o júri dele, o julgamento dele lá em Fazenda Rio Grande. No julgamento ele foi condenado a 21 anos, 4 meses e 7 dias de prisão em regime fechado, pelo homicídio qualificado e também por ocultação de cadáver. Ele já estava preso na casa de custódia de São José dos Pinhais, então como ele não pode, né, responder em liberdade, vai responder em regime fechado, ele retornou para lá e vai ficar preso então cumprindo essa pena. Claro que tem os recursos ali em instâncias superiores, mas a maior probabilidade, digamos assim, até porque segundo a defesa dele, a condenação já era esperada e eles inclusive pediam a condenação, apenas não queriam a qualificadora de feminicídio. Podem recorrer dessa decisão, mas ao que tudo indica, ele vai passar um bom tempo atrás das grades. Paulo. Obrigado, Bittar. É uma história que ainda bem não terminou em impunidade, não é isso? Aquela história, não, solta para o cara responder em liberdade, aí não dá. Aí realmente não dá. Bom, nós saímos desta morte para acompanhar o julgamento de uma outra morte, também de uma mulher assassinada pelo próprio marido e enterrada no quintal de casa. Deixa eu conversar aqui. O Bittar, rememora para as pessoas, neste caso, ele é réu confesso, o que a polícia tem de elementos para levar ao tribunal do júri? Paulo Gomes, ele confessou na delegacia na época que ele foi preso, mas quando ele chegou na frente da justiça, na audiência de instrução, ele ficou em silêncio. Mesmo assim, essa confissão dele foi levada a plenário lá no Fórum do Tribunal do Júri de Fazenda Rio Grande e ele não teve escapatória, digamos assim, Paulo Gomes. Só pra gente relembrar rapidinho, Ana Paula Proença, de apenas 27 anos, na época em que o crime aconteceu, ela morava em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. No dia 21 de dezembro de 2020, ela acaba desaparecendo. Ela, enfim, ele até então, né, o Adriano Meister, tinha falado até então que eles tinham discutido, ela tinha saído de casa. Mas a polícia conseguiu câmeras de segurança que mostraram que a Ana Paula nunca tinha saído dali, Paulo Gomes. E aí pede um mandado de prisão contra o Adriano. Ele é preso e confessa que o corpo da Ana Paula Proença estava enterrado nos fundos da residência. E ele foi, então, preso. Desde então ele está preso e ontem aconteceu o júri dele, o julgamento dele lá em Fazenda Rio Grande. No julgamento ele foi condenado a 21 anos, 4 meses e 7 dias de prisão em regime fechado, pelo homicídio qualificado e também por ocultação de cadáver. Ele já estava preso na casa de custódia de São José dos Pinhais, então como ele não pode, né, responder em liberdade, vai responder em regime fechado, ele retornou para lá e vai ficar preso então cumprindo essa pena. Claro que tem os recursos ali em instâncias superiores, mas a maior probabilidade, digamos assim, até porque segundo a defesa dele, a condenação já era esperada e eles inclusive pediam a condenação, apenas não queriam a qualificadora de feminicídio. Podem recorrer dessa decisão, mas ao que tudo indica, ele vai passar um bom tempo atrás das grades. Paulo. Obrigado, Bittar. É uma história que ainda bem não terminou em impunidade, não é isso? Aquela história, não, solta para o cara responder em liberdade, aí não dá. Aí realmente não dá.